Nós vamos para esse texto essa noite, e como nós estamos tratando sobre isso, uma das pessoas que às vezes eu comento sobre isso, a irmã Mônica, a Cleomara, a Fernanda, e alguns irmãos que vêm comentar comigo sobre o estudo expositivo do livro de Jeremias. E é muito, a Priscila também fala, e é muito interessante que a gente começa a fazer analogias sobre o momento atual e a história bíblica. Jesus falou assim: o meu povo peca, erra, se perde por falta de sabedoria, por não valorizar. E ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Embora o mundo despreze a palavra, o mundo despreze a voz do Espírito, embora haja alguns hoje desviados, heréticos, é uma vergonha para o Evangelho, péssima referência para o Evangelho, isso não muda a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Jesus declarou, ele disse assim: vai passar os céus, vai ter mudanças, haverão tempos, mas ele disse: a minha palavra não vai passar, ela vai continuar, ela vai cumprir. Então, tudo que o Espírito Santo ministrou aos profetas, aos sacerdotes, aos homens e apóstolos, palavra por palavra, daquilo que já se cumpriu, amém, e daquilo que vai se cumprir. Jesus Cristo vai voltar, vai arrebatar a sua igreja e vai ter tudo que a Bíblia fala. Então, a palavra de Deus, ela nos traz alento, ela nos traz um remédio, uma vitamina, para que a gente se alinhe, a gente pense. Mas você nunca vai encontrar Deus obrigando as pessoas. Ele lança a palavra, ele orienta, ele diz: a escolha sempre é nossa. Capítulo 22, eu vou ler hoje na versão King James, atualizada em português. Então, assim ordenou Yahvé: desce à casa do rei de Judá e proclama ali esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Ouve tu, teus sábios conselheiros, e teu povo que passa por estes portões. Assim diz o Eterno: praticai o direito, exercei a justiça, e livrai da mão do opressor aquele que está sendo espoliado por ele. Não façais nenhum mal, constrangimento ou qualquer outra violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva. Não derrameis sangue inocente neste lugar, porque se tiverdes o zelo de cumprir estas ordens, então os reis que se assentam no trono de Davi entrarão pelos portões deste palácio em carruagens e cavalos, em companhias de seus conselheiros e de seu povo. Entretanto, diz o Senhor, se desobedecerdes a esta palavra, apregoa Yahvé, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto, porquanto assim declara o Senhor a respeito do palácio real de Judá: tu és para mim como Gileade e como o alto da montanha do Líbano. Todavia, com toda certeza, farei de ti um deserto, e tuas cidades ficarão absolutamente desabitadas. Enviarei contra ti exterminadores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os teus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e perguntarão umas às outras: por que é que Yahvé fez tudo isso contra esta grande cidade? E ouvirão como resposta: porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, adoraram, prestaram culto e serviram a outros deuses. Povo de Judá, pelo rei morto, nem lamentem sua partida. Pranteiem amargamente, entretanto, por aquele que está indo para o exílio, porquanto jamais retornará. Tampouco contemplará a sua terra natal. Pois assim diz Yahvé, o Senhor, Deus sobre Salim, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele nunca mais voltará. Morrerá na região para a qual o conduziram, cativo. Jamais tornará a ver essa terra. Ai daquele que destrói o seu palácio, que constrói o seu palácio usando de corrupção
e meios ilícitos, que força seu próximo a trabalhar sem qualquer retribuição, tampouco lhe paga o salário, e ainda pensa: construirei para mim um grande palácio, com grandes e confortáveis aposentos. Manda fazer amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Porventura imaginas que acumular cedro faz de ti um rei? Ora, o seu pai não teve boa comida, e como matar a sede? Ele praticou o que era justo e correto, e por esse motivo tudo correu bem na vida dele. Julgou a causa do necessitado e do pobre, e assim tudo lhe transcorria de modo agradável. E afinal, não é isso que significa conhecer-me? Afirma o Eterno. Contudo, tu não tens olhos nem coração, a não ser para a tua própria mesquinhez e ganância, para derramar sangue inocente, para oprimir fracos e praticar a extorsão. Portanto, assim declara Yahvé sobre Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão, exclamando: ah, meu irmão, ou ai, minha irmã, ou ainda, ó sua majestade. Ele terá um enterro semelhante ao enterro de um asno, um jumento. Simplesmente será arrastado pelo chão e lançado fora das portas de Jerusalém. Agora, pois, Jerusalém, sobe ao Líbano e clama, e ergue tua voz em Bazã. Clama desde Abarim, porque todos os teus amantes foram esmagados. Ora, eu mesmo te adverti na época em que sentia-se totalmente segura e próspera. Entretanto, tu respondeste: eu não quero escutar isso. E este tem sido o teu procedimento. Desde a tua juventude escolheste não me dar ouvidos. Portanto, simplesmente o vento conduzirá para longe todos os teus governantes que hoje te lideram, e os teus aliados serão levados para o exílio. Então, no desterro, serás envergonhada e humilhada por conta de todas as suas malignidades praticadas. Ó tu que estás entronizada num palácio real, revestida dos melhores cedros do Líbano, como haverás de sofrer e gemer quando te vierem as dores e a aflição, como as de uma mulher de trabalho de parto? Juro por minha vida e pelo meu nome, declara Yahvé, ainda que tu, Jeoaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel real de selar na minha mão direita, eu te arrancaria. Eu te entreguei nas mãos dos que planejam tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Expulsarei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra onde não nascestes, mas na qual certamente morrereis. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É este homem, Joaquim, algum vaso inútil e quebrado, um vaso que ninguém deseja? Por que razão ele e a sua linhagem foram expulsos e lançados para uma terra que não conhece? Ó terra, 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 rogo-te, ouve a palavra do Senhor. Assim assevera Yahvé: registrai que este homem não tem filhos, homens, que não terá sucesso em seus dias, pois ninguém da sua descendência prosperará o suficiente para assentar-se sobre o trono de Davi, tampouco governará outra vez em Judá. É uma palavra, como temos visto, de sentença declarada. E em todo o capítulo 22, nós perceberemos o espírito da palavra, que há da parte do Senhor ainda uma palavra de misericórdia, do tipo: arrependa-te, volta para mim. Nós vimos nos outros capítulos que os sacerdotes foram frouxos, foram permissivos, tolerantes. Vimos que os reis foram egocêntricos, foram tolerantes com os erros, pecados. E aqui no capítulo 22, a gestão atual desse Jeoaquim
ele nada se parece com Josias. Ele vai ao extremo. E o que Deus está dizendo para Jeremias falar com ele é que nem era para se lamentar por ele, porque não adiantava, mas pelos seus filhos, porque esses não voltariam nunca mais vivos da Babilônia. Começa o texto no verso 1 dizendo o seguinte: desce. Essa expressão desce é porque o templo onde Jeremias profetizou isso, ele era mais alto do que o palácio do rei. Então, o templo, que à época ainda era de Salomão, que hoje em Jerusalém você vê aquela questão que foi dividida entre os muçulmanos, aquela questão toda, mas você vê que ele está aqui. A cidade de Jerusalém é mais ou menos nesse nível. E abaixo vem o Vale de Megido, aliás, o Vale da Matança, vem ali a região do Monte das Oliveiras, etc. Quando Deus está falando com Jeremias, o Senhor está encontrando Jeremias no templo. Interessante que as coisas estão ruins, mas Jeremias continua crente. Ele está no templo clamando, cultuando o Senhor, e o Senhor fala para ele na palavra: desce agora e dá esse recado para a turma do Palácio Real. O verso 2, 3 e 4 nós entendemos tranquilo, mas o 5, quando fala por mim mesmo tenho jurado, você vai encontrar isso na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. O que significa quando Deus fala assim, por mim mesmo tenho jurado? Esta palavra que o Senhor fala, por mais que esse povo tivesse entendido ou não se comportando desse jeito, Deus está dizendo que, por mais que a família real não acreditasse por causa da aliança do Senhor com Davi, o Senhor está dizendo, sou eu que estou falando. Eu vou cumprir o que eu prometi. E ele aqui ele não põe o ouro como prova, ele não põe a prata como prova, ele diz, eu estou jurando, eu estou afirmando. A casa de Davi. Qual casa é essa que ele está se referindo aqui? Aonde o rei Jeremias, que desceu e foi lá no palácio dar esse recado. Irmãos, aqui para nós, Jeremias era crente, porque o povo era de coração duro, o povo não gostava dele, o povo se levantou contra ele, e ele obedece o Senhor e vai lá dar esse recado para eles. O Senhor está dizendo para eles, no verso 6, que o palácio real era tão bonito quanto Gileade, e quanto os montes do Líbano. Isso tem a ver com as montanhas do Líbano, que são lindas, principalmente aquela época, dá-se para ter uma ideia do que era. As terras de Gileade, umas terras aprazíveis. E o que Deus está dizendo aqui? Porque os palácios, as casas, precisamente o palácio, foram feitos com a madeira mais nobre do Líbano. Então as casas eram pomposidade, o povo estava vivendo muito, mas muito na dele. Eram coisas extremamente de luxo. Eles davam mais valor às coisas do que a Deus. E eles batiam no peito, aqui não vai acontecer nada, porque a aliança do Senhor com a casa de Davi. E o Senhor está dizendo para eles, olha, o palácio, quando ele cita essas duas expressões, Gileade, e ele fala de Líbano, Deus está dizendo, é uma terra bonita, é uma terra linda. A casa que vocês fizeram, família real, é uma casa semelhante ao Líbano. Quando ele está dizendo isso, porque eles usaram as madeiras mais nobres do Líbano. Mas Deus está dizendo no verso 6, vocês ouçam isso. Vai ficar isso aqui deserto, porque vocês projetaram a vida de vocês em coisas, em deuses estranhos. Vocês se afastaram de mim. E o Senhor fala, eu farei com que tudo aqui vire um lugar deserto onde ninguém mora. O verso 7, quando Deus fala sobre dos teus mais valiosos cedros, porque os palácios, eles eram muito sofisticados com essa madeira. E Deus está dizendo, eu vou mandar homens para destruí-los. Eles virão com os seus machados, vão derrubar suas casas, colunas de madeira e jogarão no fogo. Agora você imagine que esses homens estão escutando Jeremias falar isso todo esse tempo. Como se prega hoje. E essa palavra não é para iníquo, não era para filisteu,
não era para outro povo, era para Israel. O Senhor está dizendo para eles assim: eu vou mostrar para vocês que esse estilo de vida de vocês, de virarem as costas para mim, e tudo que vocês construíram, e aí Deus traz até como eles construíram, eu vou arrancar, vai ser queimado, esse local ficará tão assustador, que tudo aqui não passará de uma terra seca, porque a família real, naquele tempo da gestão, junto com os outros da liderança, se afastaram de Deus. Mas se afastaram muito, nós temos visto isso desde o primeiro capítulo. Mas eles batiam no peito em duas coisas. Primeiro, somos o povo da aliança. Isso é um perigo. É um perigo essa história de achar que porque aceitou Jesus, porque foi batizado, e está tudo bem, amanhã eu resolvo. Amanhã. Batismo não salva ninguém. Cartão de membro não salva ninguém. O que nos mostra é que a palavra de Deus, ela tem compromisso com ela em nossas vidas quando nós estamos aliançados com Ele. Não é porque somos de uma família pastoral, não é porque somos de uma família de obreiro, não é porque... Não, o Senhor está dizendo, a casa de Davi vai ser destruída, o seu palácio. E aí alguém pode pensar assim, mas como? Por quê? Esta palavra de Deus já foi advertida por Moisés, se não andasse. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 29. Deuteronômio capítulo 29, verso 24 e 25. Eu vou adiantar. As nações gentílicas, mais inteligentes que você, entenderão que o que vocês não sabem, a saber, que esta cidade é um espetáculo da vingança de Deus. O Senhor Deus está dizendo para eles, lá pela boca de Moisés, se vocês virarem as costas para o Senhor, e a quem se lembra aqui de alguns capítulos, quando o Senhor fez a seguinte afirmação, pergunte para qualquer nação, qual delas trocou o seu Deus? Deus está fazendo essa pergunta para Israel, porque diz, nenhuma nação troca o seu Deus. Mas a minha nação, o povo de Israel, trocou o meu Deus. Outro dia eu comentei, não lembro com quem aqui na igreja, que alguém fez algum comentário sobre A ou B, escárnio, né? As pessoas que em tese conheceram Jesus e hoje despregam, querem fazer uma interpretação para a sua vida pecaminosa, justificável. Outros que saem da presença de Deus e vão adorar o diabo. Eu conheço pessoas que você fala assim, caramba, não é? Pois, meu irmão, sabe qual a resposta para isso? Nunca aceitaram Jesus, nunca se converteram. Nunca, porque a palavra de Jesus não é mentirosa. Ele que diz que você vai conhecer quando conhecer a verdade. Conhecereis a verdade. Eu estou fazendo uma aplicação. Quando você conhecer a verdade, quando você se entregar para a verdade, você vai perceber que a verdade vai te libertar. Então, quando a gente conhece Deus, nós não estamos livres de vento, não estamos livres de tempestade, não estamos livres de provações, não estamos livres de uma série de coisas. Mas Deus é imutável. Deus não se negocia. E o Senhor estava dizendo para aquela nação, vocês vão produzir uma exclamação nas outras nações, a ponto deles dizerem, o que esse povo fez? Porque a fama de Israel era gloriosa. A fama de Israel nas batalhas, isso nas outras nações, tinha o livro dos crônicas dos outros reis. E ainda hoje, quando a gente tem acesso ao material que está sendo produzido hoje, das escavações arqueológicas, e a ciência está respondendo, confirmando a veracidade da palavra de Deus, você vai encontrar em pedaços de cerâmicas, de vasos, em alguns túneis, e em várias situações de Israel antigo, na região, por exemplo, onde caminhou Abraão, várias coisas, artefatos da condição arqueológica, têm sido descobertos que vêm corroborar com a verdade das Escrituras. Recentemente encontraram alguns textos
escritos em línguas hititas, aonde se falava da grandeza do rei Davi. Isso escrito em cerâmicas. O que isso quer dizer para nós essa noite? As outras nações temiam o Deus de Israel, porque o Deus de Israel tirou eles com mão forte do Egito, expulsou outras nações pagãs e colocou o seu povo. As batalhas que Davi venceu, as outras batalhas, a história de Josué que atravessa com o povo pelo Jordão, isso não é como se a gente contasse hoje a história de um grande líder que foi o conquistador máximo. Então as outras nações, porque era hábito da terra, cada nação, cada região tinha um Deus. Eles entendiam erroneamente que o Deus da região de tal nação era esse, de outra era esse. E eles respeitavam. Por exemplo, quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, ela faz uma declaração. Ela tem o Deus dela na região da onde ela vem, da África. Mas ela diz na declaração: eu reconheço que o teu Deus é poderoso. Há uma declaração dizendo, e esse é o entendimento, que o Deus que protege Israel é o Deus, é o maior dos deuses. Mas, no entanto, o Senhor fala aqui em Deuteronômio, porque viraram as costas. As nações que um dia te admiraram vão se escandalizar e dizer: o que vocês fizeram? E de verdade, irmãos, sem fazer nenhum tipo de apelo aqui, eu tenho feito o refrão de uma afirmação nos anos da minha vida. A bênção, por muita gente, ela só é notada quando se perde. É igual pai e mãe. Enquanto estão vivos, a gente não... Mas depois que vai embora, ai, que saudade. Então, tinha que ter feito antes. E a Bíblia está nos orientando, nesse texto, que a nação desprezou, trocou o seu Deus. O verso de número 9 diz o seguinte, ele é autoexplicativo, eu vou pular ele. O texto diz assim: e ouvirão como resposta, porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, adoraram, prestaram culto e serviram a outros deuses. Você não precisa me responder em voz alta. Não é isso que nós estamos assistindo com alguns que estão se apostatando da fé hoje? Trazendo para as suas vidas hábitos, práticas, estilo de vida que vai contra Deus, mas estão falando no nome de Deus. Repare para você ver se não é isso que nós temos observado. O verso 10 desse texto, o Senhor traz algumas coisas a esclarecer. Primeiro, povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente pelo seu filho Jeoacás. Vão levá-lo e ele nunca mais voltará à terra onde nasceu. Porque o Josias, o rei aqui, ele foi um bom homem. Ele foi um homem de excelência. Ele não foi um homem que buscou riquezas materiais para viver um estilo de vida. Ele, pelo contrário, porque ele aplicou o seu coração ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor o engrandeceu. Ele foi justo. E esta expressão ser justo, irmão, é muito pesada. Como servos do Altíssimo, imagine aquilo que Deus reprova. Aplique isso para a nossa vida. As coisas que fazemos, se Deus está agradando, já que Deus é justo. E o texto nos fala que o filho de Josias não foi justo. E aí vai dizer as coisas que ele fez. A respeito desse moço, a palavra é: ele vai ser levado cativo e nunca mais volta. O império, o tempo babilônico, o cativeiro vai acabar, mas ele não volta. E aí, Priscila, eu fico imaginando como que algumas pessoas só querem olhar para Deus e dizer que Deus não está preocupado com a nossa apatia ou com o estilo de vida. Se a Bíblia está dizendo que quando Deus diz basta, é basta. Deus disse para Samuel um dia: para de orar por Saul. Não ore mais por ele, porque eu já o rejeitei. Ponto, acabou. Um dia foi derramado óleo sobre ele, mas agora não tem mais. Não ore mais por ele. Vá à casa de Jessé o Belemita, porque lá eu já tenho o novo rei de Israel.
Você vai encontrar, como aqui nesse texto, Deus dizendo assim: o que eu falei está falado, eu juro por mim mesmo. E Deus vai falando. E ele diz que esse moço, esse Joacás, que ficou no lugar do seu pai, as coisas dele são coisas terríveis. E o Senhor fala que esse moço, no verso 12, verso 11, ele vai morrer lá na Babilônia e nunca mais vai voltar para a terra, porque essa é uma sentença do Senhor, porque ele foi um homem injusto, que não teve para com Deus sinceridade, que autorizou a pagania, que se associou com as coisas erradas e não ouviu o profeta. Verso 13, 14 e 15. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade. Essa é uma advertência ao Senhor. Em resumo, em síntese aqui essa noite. Nenhum tipo de enriquecimento, engrandecimento, ou um sinônimo de uma posteridade, ou prosperidade, melhor dizendo, se vem de injustiça e de desonestidade, vai ter ai. E ai significa dor, um uivo de desespero. Nós não vamos pensar aqui que essa questão de injustiça e desonestidade tem a ver exclusivamente com o dinheiro só vindo errado, mas tem a ver com a forma qual isso veio para a minha vida. No que eu fui injusto com as obras da justiça e no que eu fui desonesto com as obras da justiça. Que justiça é essa que está falando aqui? A justiça de Deus. Aí Jesus vem, não sei se você vai pegar a chave para isso aí. Jesus fala assim, ó: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você consegue compreender uma chave sobre isso? O que o mundo nos ensina hoje mais? Ter, possuir. Você tem que ser o cara. Você tem que ter ostentação. Você tem que... É isso que o mundo... E essa praga tem entrado. Então, se não tem um relógio tal, se não tem um tênis da marca tal, vai entregando a alma. Em que sentido? Eu vou fugindo. Eu vou praticando uma injustiça com a justiça. Não é a justiça do mundo apenas, no campo da legislação. É sendo injusto para com Deus e desonesto para com Deus. Não tem glória. Eu sempre olho para a tua família. Conheço desde pequeno. Me lembro como chegaram. E olha onde Deus colocou. Lembro do Aguinaldo, pequeno, quando comecei o ministério há 26 anos atrás. Um mundo preocupante, um futuro preocupante. Tantas coisas poderiam passar, e eu me lembro muito claro, os primeiros cultos lá embaixo, Aguinaldo menor de idade, menor de tamanho, uma série de coisas na vida. E quando eu olho para o Aguinaldo hoje, vendo a mão do Senhor estabelecida sobre a vida dele, eu conheço a história de algumas pessoas aqui na casa do Senhor, que sempre foram fiéis com Deus, com a obra. E eu percebo, quando eu olho para Agostinho e Cleomara, a obra gloriosa que Deus fez na vida de vocês. Parecia tão assustador, não, Cleomara? Embora Deus tenha falado, vai que eu estou com vocês naquela terra, mas vem no susto, vem sem nada, vem, mas houve uma palavra de Deus e uma obediência de Deus. Eu me lembro da Jacira, há um tempo atrás, e estou falando de anos, quantos problemas, quantos desafios, quantas coisas incertas e quantas lágrimas em cima de algumas situações. E em todas as vezes, ou quase todas, que eu participei, eu acho que foi de todas, a gente estava em situações que eu dizia assim, irmã, só vamos orar. Vamos orar.
e dias difíceis na vida, e tempos nem de casa própria tinha. Deus é Deus. Deus é Deus. As obras do Senhor. Por isso o Senhor está dizendo para a casa de Davi: eu vou arrancar vocês, porque vocês trocaram a minha justiça pela justiça de vocês. Vocês trocaram a minha honestidade pela desonestidade de vocês. Aí Deus vai apontando: primeiro, vocês não pagaram o salário dos seus vizinhos. Vocês obrigaram os servos a trabalharem de graça. Não somente o rei, os Joaquins da vida, cobraram o povo pelo tributo de Faraó. Os reis que vieram descumpriram a palavra de Deus, oprimindo. Então faziam um acordo errôneo e jogava tributo sobre o povo. Deixa eu dizer outra palavra para os irmãos, que sirva isso aqui para nós essa noite, porque estamos morando no Brasil. Deus não é cego, Deus não é surdo, e Deus não é injusto. Tudo que é injusto, que é errado, o Senhor está vendo. E você está dentro de um território onde Deus não perdeu os olhos. E o Senhor está dizendo: vocês colocaram um jugo sobre os pobres, apertaram, desviaram a justiça. E esse povo trabalhou forçado e não teve pagamento para construir um palácio esplêndido. E isso aqui violava. Abra sua Bíblia comigo, Levítico, capítulo 19, verso 13. Levítico, capítulo 19, verso 13. Quem encontrou, fique em pé e leia bem alto para nós essa noite, para que todos possam ler. Levítico 19, 13. Quem encontrou, pode ler bem alto. Ok. É determinação do Senhor. Agora, deixa eu fazer uma outra colocação aqui, irmãos. Com todo o respeito, eu desejo que saiam daqui empresários, milionários, pessoas abençoadas pelo Senhor. Nunca, e a gente conhece o patrão de alguns, o que eles fazem. Nunca põe a mão no salário do pobre, do necessitado, daquele que trabalha. Seja justo e benéfico. Existem pessoas que põem a mão, descontam o INSS da pessoa e não recolhem. Pessoas que cobram coisas injustas para ficar um lucro maior. Deus condena esse tipo de postura e diz: os reis fizeram isso. Deuteronômio 24, 14 a 15. Outro irmão que encontrar, fique em pé e leia bem alto para mim. Deuteronômio 24, 14 e 15. O que está falando aí? Vamos lá, por favor, rápido, quem achou? Deuteronômio 24, 14 a 15, bem alto, para que todos possam ler. Pode ler, irmã. Ok. O que Deus está falando aqui? Não diz para quem é da fé, apenas. Não diz aqui para quem é israelita ou não. O que é justo. E deixa eu dizer uma palavra aqui para os irmãos. Nós temos que ser justos com todos. Com os da fé e principalmente com quem não é da fé. Ah, mas não. O exemplo vem da gente. Se o camarada trabalhou para você, você prometeu pagar uma diária para a dona de casa lá. Você prometeu para uma mulher que vai passar roupa 150, você pague ela. E se puder, pague mais. Não tire. Porque tem gente com mentalidade dizendo que nos negócios Deus não entra. Mentira. Nos negócios Deus entra sim. Eu resplandeço a presença de Deus.
E o Senhor está condenando esse povo. Em síntese, Deus está dizendo o seguinte: Deus pagará na justiça aqueles que não pagaram justiça aos que empregam. Diga misericórdia. Você ouvir de Deus dizendo assim: cada centavo que você tirou de um pequeno, cada opressão que você fez na injustiça, avise a casa de Davi. O que Deus está dizendo? Eles construíram o palácio, que foi algo esplêndido nesse tempo aqui, debaixo de opressão, e não pagaram os seus irmãos que trabalharam. Fizeram subir morro, descer madeira, fizeram um palácio fantástico e simplesmente aumentaram os impostos para o povo ficar mais pesado. Deus disse: na justiça você não pagou, não foi então? Pois agora eu vou pagar você com justiça. E pagou, e pagou. Então fica para nós um alerta, porque é uma cultura hoje no nosso país que pode roubar, mas está tudo bem. Que pode estar envolvido com safadeza, está tudo bem. Isso não é bíblico, não. Isso não é bíblico, não. Nós não temos que aceitar injustiça, porque é isso que estão querendo dizer. E o Senhor está dizendo aqui que Ele vai pagar na justiça aqueles que não foram justos. E vão pagar com a justiça dEle. Verso 14: ai daquele que diz: vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos ao redor de cima. Então ele põe janela em sua casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. O Senhor está dizendo: será que você se julga melhor porque você tem uma casa dessas? Será que você se acha o extraordinário porque a sua casa, o seu palácio foi construído debaixo disso? O Senhor diz: engano seu. Eu vou fazer isso, que semelhante o que é Gileade. E há uma interpretação que pensa que quando o Senhor fala Gileade, porque aqui nós estamos falando de Judá, o Senhor está dizendo também da região que já tinha sido tomada. Uma terra bonita, mas que deixou de ser bonita. E o Senhor está dizendo: você se acha melhor do que os outros, oprimindo. Olha para o teu pai, aí Deus traz a memória. Olha para o teu pai Josias. Ele viveu uma vida normal, foi justo, honesto, e tudo deu certo. Isso é uma chave para a nossa vida. Josias, o pai desse rei, foi justo, honesto, e tudo que ele fez deu certo. Eu vejo isso na minha vida e vejo isso na vida de vocês aqui. As pessoas não entendem como que a gente conquista coisas. As pessoas não entendem como que a gente alcançou algumas posições. Fazem críticas, comentários, desdenham, injúria. Bênção de Deus não se explica, se vive. É assim que funciona. Os lugares que Deus quiser colocar, Ele vai colocar. Mas que nunca exista em nós injustiça e desonestidade. O que eu vou dizer aqui é muito sério. E não quero ofender ninguém. Mas com 26 anos de pastoreio, e já aos 55 anos de idade, conheço algumas histórias da casa e fora da casa. E eu posso dizer para os irmãos, que hoje eu assisto algumas pessoas rastejando, porque levaram uma vida de infidelidade com Deus. E como o seu pastor sempre fala, um dia a conta chega. Mas o tempo não volta, o tempo só avança. Amém, igreja? O calendário nunca retrocede, o calendário só avança. Por isso que Deus está dizendo: pare de confiar em coisas, volte a me buscar. E ele ainda fala: olha para o teu pai foi justo, foi honesto, e você não é. Não faltou nada para o teu pai. No caso de você, tudo que você tem é fruto de opressão. Aí Deus fala: vai perder tudo e os teus filhos não vão voltar de lá. O que adiantou construir riqueza, irmão, desse jeito? Mas às vezes, a juventude, a gente é imaturo e não ouve conselho. Aí quando a gente tem 40 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim: o que eu fiz? Meu Deus do céu. Pois é, agora vamos ter que puxar esse piano pelos próximos anos da nossa vida sobre a face da terra. O Senhor está dizendo: você devia ter aprendido com teu pai, mas como você desdenhou, a conta vai chegar. Quem faz isso mostra, o Senhor está dizendo,
Quem age com justiça, quem age com conduta de gente que é justa e com honestidade. O Senhor está dizendo aqui no verso de número 16. Ele diz, quando você olhar para uma pessoa que age com honestidade e age com justiça, está falando dentro do texto, pode saber que essa pessoa é minha. Que ela teme o meu nome. Como Deus está falando para um povo de Israel, não estou aplicando isso para fora. Porque, infelizmente, às vezes a gente encontra gente que não é da fé honesta. Não digo infelizmente porque não são da fé, mas quem é da fé às vezes não é honesto. Não dá tanto exemplo. E o Senhor está dizendo, quem de fato mostra estas práticas na sua vida, ele declara, Deus é na minha vida. Olha o que é o testemunho, irmão. Olha o que é o testemunho de vida. Como Deus fala isso. A gente às vezes acha que não, mas olha o que Deus está dizendo. Quem age com honestidade e com justiça, eu estou vendo que me leva a sério. Você não precisa estar dando glória a Deus, Deus está dizendo assim, ó, não é que não precisa dar glória a Deus, é o estilo de vida de honestidade justa. Deus está dizendo, isso está dentro da minha casa, como sempre fala aqui. Há uns comentários aqui, Aguinaldo, de umas letras de hino que canta-se nas igrejas, que às vezes a gente fica pensando, será que dá para cantar mesmo esses hinos? Né? Porque às vezes a gente canta uma letra e não presta nem atenção na letra que nós estamos dizendo, do tipo, tudo entregarei. Tudo? Mas a gente às vezes não entrega nem a vida, nem... Tudo entregarei. É um hino antigo. Aí a gente está declarando isso. Mas às vezes fecha o coração para algumas coisas. A gente fecha a mão para abençoar. Então, esse hino na nossa vida não é uma verdade. É apenas um contexto para a gente pensar. Porque já que o culto é uma prática litúrgica, de adoração ao Senhor, quando a gente estiver cantando algumas coisas, principalmente presta atenção. Algumas letras que a gente está afirmando. A gente afirma uma coisa na canção, mas do portão para fora é outra coisa. Ei, como é que Deus vê? Nós estamos acabando de ver aqui que Deus está dizendo para esse moço, teu pai foi justo, foi honesto, por isso eu o abençoei. E quando eu olho alguém vivendo na justiça e na honestidade, eu sei que ele é meu. Então não basta eu, Kleber Flauzino, chegar aqui e dizer para você, sou salvo e remido em Cristo Jesus, é isso, aquilo. Imagine como que Deus às vezes deve olhar e falar assim, não, não é tudo isso não. Eu te conheço. Eu te conheço no escuro, eu te conheço no reservado, eu te conheço lá na balada, eu te conheço na escola, eu te conheço na faculdade, eu te conheço... Você não é esse cara, não. Você está falando isso em cima do pulo, mas eu vou te pegar, rapaz. Eu vou te pegar. Não pense em você, não. Eu vou te pegar. Santinho pau oco, nem em cima do altar. Deus está dizendo, Kleber, eu te conheço. Eu te conheço. Ontem eu fui na farmácia com a Fernanda, e eu achei muito interessante, depois eu vou passar para vocês um negócio aí. Eu cheguei na farmácia ontem, nunca fui recebido assim. Cheguei fazendo uma pergunta sobre uma injeção que ela precisava tomar, e uma medicação. Eu já cheguei, boa tarde, vocês fazem aplicação? Muito boa tarde, senhor. Oxa, pois não, a gente faz sim. Eu já olhei assim e falei, ué, as pessoas não fazem assim. Aí eu fiz assim para a Fernanda, pode ser. Aí fui lá, falei, tal, entrou. Aí quando entrou, veio um atendente, veio dois, tal. Muito boa tarde, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. E eu fiquei olhando. Temos, por favor, se sente aqui. Eu falei, senta aqui. Né? Falei, tá bom. O senhor quer uma água? Quer o café? Eu não aguentei, eu dei risada. Eu falei, cadê a câmera? É pegadinha, só pode ser pegadinha. Eu nunca fui bem tratado assim. Em farmácia, nego quer tomar o que a gente tem. Não, onde é que está a câmera? Não tem câmera, senhor. Irmãos, uma gentileza, uma educação, uma fineza. Eu falei, ganhou. Eu não vou comprar em outro lugar, vou comprar aqui agora. A forma, sabe, querido, eu fico olhando para estas coisas e fazendo esse exemplo com você, como que a gente ganha quando a gente age com honestidade e com justiça. Quantas oportunidades da nossa vida estão passando diante de nós agora, e talvez alguns estão olhando para outras coisas. Meu amigo tem aquilo lá, embora ele seja traficante, mas é legal. Puxa vida, fulana tem isso nesta condição. Não, seja honesto, seja justo. Não cantemos uma coisa, pregoemos uma coisa e vivamos outra coisa.
O Senhor está dizendo no verso 17: você só enxerga os seus interesses egoístas. Ai, ai, ai. Eu vou condenar vocês, já condenei vocês, porque você só enxerga os teus interesses egoístas. Verso 17, é isso que está dizendo. Você mata inocentes, explora o seu povo com violência, por isso eu exterminarei você. Verso 18, Deus diz a seguinte coisa a respeito de Joaquim, rei de Josias. Olha que sentença pesada. Eu vou colocar na linguagem do Kleber. Moço, até hoje você fez, né? Deixa eu te dar um recadinho aqui. Ninguém vai chorar a tua morte, viu? Não vai ter um amigo seu. E sabe que isso vai ser horrível. É isso que Deus está dizendo para ele. Essa prática de vida que você fez, eu vou dizer para você, vou acabar com você. E não vai ter ninguém para chorar por você. Eu só vi na minha vida hoje uma cena dessa. E não vou dizer. Vou contar um milagre, como diz outro, mas não conto o santo. Eu fui no enterro. Chegou lá no enterro, eu botei assim, falei, ó, eu vou, né, tinha que comparecer. Falei, eu vou, na hora que terminar o velório, não vou poder acompanhar o enterro propriamente dito. Eu fiquei lá no velório. Mas, irmão, acabou o velório e não tem ninguém para carregar o caixão do homem. Eu falei, marre égua, que trem que é esse aqui? Porque o cara era tão peste ruim, o cara foi tão mal, que não tinha gente para ajudar 6 pessoas para pegar na alça. Eu falei, sobrou para mim. Eu que não ia no enterro para não ficar ruim com a pessoa, fazer o quê? Pego. Não posso falar abençoado, mas nem posso falar outra coisa. Você ajuda nós aqui? Eu fiquei com aquela cara, não vou ajudar. Não tem ninguém para carregar a alça do cara, pô. Eu fiquei, irmão, naquele dia eu fiquei pensando, esse homem deve ter sido pestiento mesmo, porque, irmão, quantas pessoas vão carregar você no dia da sua morte? É bom rever conceito. Não, teu caixão vai ficar lá, jogado lá. Você já pensou? Já pensou? Ninguém vai chorar a tua morte, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Só falta dizer, recebe com a mesma alegria que te envio, porque não tem outra coisa. O Senhor está dizendo aqui, rei de Judá, ninguém vai chorar a tua morte. Ninguém vai sentir e ninguém vai gritar, meu Senhor, meu irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou pontuando detalhes com você da sentença. O seu sepultamento será sepultamento igual do asno. Como assim? Teu cadáver vai ficar caído, vai servir de alimento para as bestas, feras e para as aves. Você vai ser deixado como uma presa para os animais selvagens. É interessante e assustador ler isso, nesse estudo de Jeremias, no capítulo 22, porque nós não estamos falando de um sem-teto. Nós não estamos falando de alguém que morava ao léu. Nós estamos falando de um rei que desprezou a palavra, desprezou a profecia, desprezou a lei do eterno. Deus está dizendo, nada sobre você ficará. Verso 21, quando o Senhor fala no verso 21, Deus está expressando uma mulher em luto, que vai subir aos pontos mais altos nos gritos. É isso que vai acontecer com a família e com a cidade. Deus está dizendo, como uma mulher que já expressa o seu luto e vai chorando aos prantos, assim acontecerá. E quando o Senhor fala, e lamentar lá na frente, ela vai. Deus está dizendo para a família real, você confiou em pessoas erradas, você confiou em aliados e príncipes e não em mim. O que o Senhor está falando nesse verso é, você vai ser desprovido daqueles em quem você confiou, nas coisas que você confiou, eles não vão te socorrer, você vai ser abatido. Aí Deus fala, os teus amantes, o que quer dizer isso? Os aliados da região de Judá, era o Egito, que agora foi abatido, incapaz de socorrer o povo,
e ficou como um aleijado diante da Babilônia. Aí, meu irmão, a gente fica pensando quantas das vezes algumas coisas que estão em pé hoje, confianças que são colocadas em coisas, conta, homens, trabalho, intelecto, tudo. Tem gente colocando a sua confiança num suposto tribunal justo e dizendo, aqui é nós. Dá nojo, né? A injustiça. O que o Senhor fala aqui? O teu pecado não foi um pecado por ignorância nem negligência, mas foi um pecado voluntário. Você sabia o que você estava fazendo. Você sabia os passos que você estava dando. O texto também fala de prosperidade. O Senhor está dizendo, quem te deu a prosperidade fui eu, e você virou as costas para mim, pois agora eu tomo ela de volta. E Deus ainda fala, como se expressa em Isaías 58:11. No momento em que você estava mais próspero, eu te tornei seco. Isaías 58:11. Sabe o que isso me preocupa, irmãos? Porque o homem é vaidoso. A gente pode, às vezes, estar indo por esse castelo aí. E Deus está dizendo, no momento que você estava mais no auge, eu te tornei uma terra seca. Livro de Deuteronômio, o Senhor fala, saiba que o dia da tua vingança está próxima, e as coisas que se apressam a te acontecer estão para chegar. Minha é a vingança e a recompensa. Eu sou o que dou a vida, e eu sou o que ministro a morte. Está na palavra. E aqui Deus está dizendo, vou pegar vocês. Aí ele fala, vocês, tu disseste. Falou, vocês não falaram para mim com palavras que eu não sou o seu Deus. E aqui eu, quando estava lendo esse texto agora à tarde, me estremeci. Você não falou que eu não sou teu Deus com as palavras. É a tua conduta que mostrou que eu não sou teu Deus. Quem não entendeu, eu desenho. O Senhor está dizendo para a família real, e está dizendo para os homens de Israel e Judá. Você nunca disse, o Senhor não é Deus. Mas só o teu estilo de vida mostrou. Sua conduta mostrou que eu nunca fui Deus para você. Na tua juventude, eu te tirei do Egito lá atrás e te constituí um povo, e você me dá paga com as tuas atitudes. De fato, você não disse Jeová e Yahvé não é o Senhor. É o teu estilo de vida que demonstra que eu não sou o teu Deus. Verso 22, vento. Quando fala em vento, representa os caldeus. Os caldeus vão vir sobre a terra e vão varrer rapidamente aquele povo. Vai deixar a terra seca e sem nada de vegetal. O texto também fala de pacentará pastores, isto é, os teus reis serão levados e os teus pastores, e a função do pastor é alimentar as ovelhas. Essa é a referência. Eles, agora o Senhor está dizendo, os teus pastores vão ter que ser alimentados por lá. Aqueles que deviam conduzir o rebanho num lugar para outro vão ser levados pelos caldeus. Deus está dizendo, um dia você foi o pastor, agora você vai ser conduzido para comer lá, porque aqui você não come mais. Você desprezou. Verso 23, habitas no Líbano. É o que eu disse no início. Vocês fizeram um excelente palácio, casa de vocês, e acha que tudo lindo e maravilhoso e que eu não estou vendo. Aí Deus faz uma ironia. No texto, é uma expressão que ele fala dizendo o seguinte, como dores de uma mulher em parto, vocês vão ser arrancados dessa terra, desse palácio, que é a coisa mais linda, como o cedro do Líbano. Todos os teus belos edifícios não serão capazes de resistir, porque eles vão varrer a terra de vocês. Irmão, é pesado o que Deus está dizendo aqui. O verso 24 que diz assim, o Senhor Deus disse para esse rei Joaquim, juro pela minha vida, que ainda que você fosse um anel de rei, na minha mão direita eu o arrancaria. Quando o Senhor fala, vivo eu,
É uma expressão quando Deus está dizendo a forma mais solene, ou quando Deus fala, juro pela minha palavra, ou vivo eu, e Ele empenha uma sentença, Ele diz, não voltarei atrás, é eu que estou falando. E Ele fala, anel aqui representava autoridade. Anel na mão, Deus está dizendo, ainda que fosse a minha mão direita, você fosse a minha mão direita, ainda que você tivesse numa condição de autoridade tal, eu arrancaria do mesmo jeito, porque você virou as costas para mim. Mão direita significa mão valorizada. Verso 25, vou entregá-los às pessoas que o querem matar, e das quais você tem medo, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Verso 26, jogarei você e sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram, e lá morrerão. Verso 27, vocês terão saudades da sua terra, porém não poderão voltar. O 28, então eu disse, será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhece? Terra, escute, terra, escute, terra, escute. Este homem, Deus está dizendo, está condenado a ficar sem filhos e será fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis, como Davi, que reina em Judá. E o resultado foi exatamente como Deus falou. O dia que o Império Babilônico entrou, dominou, os destruiu, e os filhos desse rei foram levados para morrer lá. Nunca mais voltaram. E eu fecho com os irmãos essa noite, dizendo, queridos, você vai perceber em toda a Bíblia um Deus de amor, misericordioso. Aqui mesmo Ele está manifestando misericórdia. Uau, pastor, Ele está dizendo, volte para mim. Mas, irmãos queridos, quando a gente resolve a ser duro, infiel, quando nós pegamos coisas, situações, pessoas, lugares, e colocamos no lugar de Deus, se chama idolatria. E eu tiro de resenha de tudo isso para esta noite. Não basta, como o Senhor disse. Não, você não diz que eu não sou Deus. Você nunca disse. Mas as tuas condutas foram bem claras para mim. Eu nunca fui o teu Deus. Se a gente ouvisse isso, como é que seria hoje? Deus disse claramente, a conduta de vocês deixou bem claro que vocês só me queriam por interesse. E eu nunca fui seu Deus. E como todo o texto de Jeremias, mesmo nessa fase, não houve arrependimento. É interessante que a gente está acompanhando capítulo por capítulo, e quando chegar lá pelo capítulo 39 em diante, quando chegar na ação da invasão, a gente vai se lembrar desses textos e dizer, puxa vida, por que não fizeram? Por que não obedeceram? Assim o Senhor nos fala hoje, irmãos. Estamos vivendo dias atribulados e difíceis. Estamos vivendo dias em que o nome de Deus está sendo escarnecido, blasfemado, aonde os prazeres da carne são mais do que amar ao Senhor, onde a casa de Deus não é mais desejada, a palavra é desprezada. Isso não muda. Deus continua sendo o Senhor Todo-Poderoso. E Ele sabe quem é seu povo. Fique em pé. Eu quero orar com você essa noite, para encerrarmos.